Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da derrota do Grêmio, derrota por 3-0 contra o Corinthians, despedida do Jeromel com um jogo horrível do Grêmio, né, como foi a temporada inteira, né? Enfim, vou fazer a análise completa aqui, beleza? Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então, primeiro falar como é que foram os gols da partida e aí a gente aprofunda nas análises individuais, tá bom? Primeiro gol do jogo foi marcado pelo Yuri Alberto, um pênalti cometido justamente pelo Jeromel, e foi muito pênalti, o juiz... Já queria destacar o juiz antes que eu esqueça. Que juiz frouxo, cara. Não tem muito o que falar. Não vou nem falar que ele é ruim, eu vou falar que ele é medroso, não tem coragem de aplicar a regra. Porque assim, no início do jogo teve um pênalti, um possível pênalti do Mateuzinho no Soteldo. Eu acho que poderia ter sido marcado e deveria ter sido marcado, mas beleza não ter marcado, tá bom? Eu acho que tinha que ter marcado, mas ali era talvez interpretativo pra, talvez acho que não, beleza? Mas dava pra ter sido marcado e não foi. O do Yuri Alberto foi um pênalti claríssimo. E aí no segundo tempo, o lance do Carrillo foi o que mais me deixou indignado. Ele toma o cartão porque puxou o jogador do Grêmio. Minutos depois ele faz exatamente a mesma coisa no Reinaldo que ia entrar na área, exatamente a mesma coisa e um lance mais perigoso ainda. E ele só dá falta e não dá o amarelo. É aquele lance que assim, ou você não dá a falta, ou você dá a falta e o amarelo, entendeu? Não tem meio termo. E ele é aquele árbitro que assim, ele vai tentar interferir o menos possível no jogo, nem que ele tenha que burlar a regra, tá bom? Nem que ele tenha que amenizar uma coisinha, ter uma falta dura, ele vai dar só amarelo. Se não precisar, se ele achar que não foi tão duro assim, ele não vai nem dar nada. Pra não precisar expulsar alguém, ele vai dar só um amarelo. Pra não precisar dar o segundo amarelo, ele não dá nada. Tanto é que ele só expulsou alguém porque o VAR chamou na briga ali também. E dava pra ter expulsado, como expulsou o José Martinez e o Dodge, podia ter expulsado o Vila Sante e o Memphis Depay também. Os dois talvez tenham feito até mais coisa do que o Dodge e o José Martinez, mas nada. Então assim, o juiz, não vou nem falar que ele é ruim. Ele é ruim, mas é muito mais sem coragem de aplicar realmente a regra, entendeu? E é disso que eu comento aqui no canal. Eu prefiro aquele árbitro que ele deixa o jogo seguir pra caramba, como é o Rafael Claus e até mesmo, acho que é Davi, eu nunca sei exatamente o nome do cara, mas é Davi alguma coisa que aplicou aquele jogo do Inter contra o Flamengo no Beira-Rio. Eu acho ele muito bom. Aquele árbitro que deixa o jogo seguir. Se tem uma entrada que aí passou do tom, você aplica o cartão. Teve de novo uma entrada com as mesmas características, dá o segundo, tá expulso. Realmente aplica a regra. Por exemplo, teve um lance do PP, naquilo que eu sempre comento, de o PP simula uma falta, se joga e pega com a bola com a mão. Eu queria árbitros que tivessem a coragem de realmente aplicar o que aconteceu. Ele se jogou, ele simulou, cavou uma falta. Dá a falta pro adversário e, porra, simulou, dá falta pro adversário, acabou. Entendeu? Só que a maioria dos juízes vai na onda do jogador e dá a falta pro time, mesmo quando tá nítido que o cara simulou. Então, assim, é por isso que muitas vezes tem essas reclamações de o futebol tá muito picotado, a arbitragem é ruim, porque os caras não têm coragem de aplicar a regra. Mas vão reclamar. Dane-se se vão reclamar. Você tem que aplicar a regra. E ele não tem coragem, assim como a maioria dos árbitros do Brasil. Vou falar coragem, mas é a mesma coisa que personalidade também, de simplesmente aplicar o que realmente aconteceu. Muitas vezes eles, para não interferir no jogo e deixar seguir da forma mais natural possível, eles não aplicam o que a regra manda. E aí é por isso que tem tanta polêmica, porque alguns fazem a coisa certa e outros não têm coragem, como foi o do caso. Tá bom? Então o gol do Yuri de pênalti, o gol do Charles, e o Grêmio tomou dois gols em questão de 5 minutos. O gol do Charles, ex-Inter, né? Já na reta final do jogo, vem um cruzamento da direita, acho que do Mateuzinho. O Charles infiltra, faz o gol de cabeça. E o gol do Depay é na reta final, o time já todo bagunçado, né? O time começa bagunçado e termina ainda mais, né? Mas aí é normal já na reta final, o jogo já perdido, talvez ir para um certo desespero. E o Grêmio nem produz nada, só se bagunça completamente. E aí tem uma finalização, uma grande defesa do Kaique. E acho que foi um chute do Alex Santana, se eu não me engano. Não tenho certeza. E o Kaique faz uma grande defesa e no rebote o Memphis aproveita e faz um golaço de bicicleta, tá bom? E aí fechou o placar nesse 3-0. E o gol do Dodge e do José Martinez foi uma dividida normal do Dodge com o Garro, só que
Aparentemente o Garro sentiu algo a mais, mas o Dodi não fez nada extraordinário, é porque o José Martínez foi lá para pilhar realmente, para cobrar ele. A partir daí gerou uma certa confusão e deu um vermelho para quem começou as confusões, né? E, enfim. Destaques individuais, vai. Começando pelo gol, o Kaique. Eu achei que o Kaique fez um grande jogo. Foi bem. O Grêmio tomou 3-0 e o goleiro mesmo assim foi bem. Isso mostra muito do quão bagunçado é esse time do Grêmio. Porque o gol do Yuri é de pênalti. O gol do Charles é um cabeceio forte e no cantinho. O gol do Depay poderia talvez ter voltado um pouquinho mais rápido? Poderia. Mas tomou o gol sendo que ele começou fazendo uma grande defesa e um chute cara a cara. Então como é que a gente vai criticar nele nesse gol também? Então o Kaique foi bem na partida e mesmo assim o Grêmio tomou 3-0. E no jogo passado ele também foi bem e mesmo assim tomou gol. O Kaique em 2 jogos, um jogo e meio, né? Porque ele entrou no intervalo contra o Vitória, tomou 4 gols e nenhum dos 4 ele foi responsável. E se não fosse ele, o Grêmio teria tomado uns 6, 7 gols em questão de um jogo e meio. Isso é muito além do que goleiro. Isso é o time que é mal treinado, é mal organizado, tem uma defesa ruim. O Grêmio é uma bagunça, cara. Se não demitir o Renato, porra, ano que vem vai ser a mesma coisa. E não é que o time é ruim. Do meio pra frente, o Grêmio tem grandes opções. Só que um time bagunçado, esses destaques não são potencializados, né? Enfim, o Kaique eu achei que fez um bom jogo, fez boas defesas e acabou pagando o pato, tomando 3 gols, porque realmente o time é mal treinado, é uma bagunça. Na lateral direito, o João Pedro. Cara, eu achei que fez um jogo. Não fez um jogo tão bom quanto fez os últimos 3, né? Em que ele tinha dado 2 assistências e feito um gol. Foi mais discreto dessa vez, mas também não foi mal, foi mediano. Na esquerda, o Reinaldo não foi nem muito bem nem muito mal, mas não pode continuar para a temporada que vem. É um lateral que não sabe defender. O Gemerson eu não gosto, não consigo ver um time vencedor com o Gemerson de zagueiro. É um cara que tem tomadas de decisões ruins, no geral eu não gosto dele. Acho um zagueiro de Cuiabá, um zagueiro de Bragantino, não um zagueiro pro Grêmio. E o Jeromel realmente, que nem eu já vinha comentando, a velocidade. E o Rodrigo Caio é a mesma coisa. O Rodrigo Caio é mais novo, mas pelo tanto de problemas de lesões, ele acaba tendo os mesmos fatores negativos do Jeromel, que é não alcançar mais os adversários pela velocidade, não conseguir dar um bote no tempo certo, como foi o lance do pênalti. Se a gente estivesse falando de um Jeromel de 6, 7 anos atrás, talvez no momento que o Yuri antecipasse, ele tirava o pé e não tinha feito pênalti. Mas a gente tá falando de um Jeromel que fez o último jogo da carreira dele. E aí ele não conseguiu tirar tempo, fez o pênalti. E ele abriu o placar pro Corinthians, tá bom? O Jeromel, no geral, não fez um grande jogo, mas não apaga a carreira brilhante dele e o ídolo que ele foi no Grêmio. Só que realmente o Grêmio é uma bagunça. É um time mal treinado e que acabou que o time inteiro não conseguiu se destacar. E o Jeromel acabou indo junto nesse bolo, né? O Pavon fez um jogo mediano, tá? Mas nas oportunidades que ele teve, principalmente no jogo contra o Vitória, eu achei que ele foi bem, tá bom? É porque, de novo, o time do Grêmio é bagunçado. E um time organizado, o Pavon é potencializado, o Monsalve principalmente vai ser muito potencializado. Vários dos jogadores podem ser potencializados, jogarem o máximo que podem em um time organizado. Não à toa esse time do Corinthians, há 6 meses atrás, era horrível, brigando contra o rebaixamento, tinha que mandar todo mundo embora. Fez contratações pontuais, contratou um técnico bom, fez o time ir para o seu nível máximo. Vários jogadores com nível seleções aqui, inclusive, talvez no auge da carreira deles, inclusive. A grande questão é potencializar a qualidade dos jogadores. E do Grêmio acontece justamente o contrário. Quem é bom fica ruim, quem é ruim fica pior ainda. Então, enfim. Pavão mediano, o Vila Sante mediano, também não fez um grande jogo. O Dodi também não fez um grande jogo. O Soteldo teve esse talvez pênalti, né? Tentou uma jogada ou outra, mas também não finalizou bem, não conseguiu ser incisivo para chances claras. O Bright White até se movimentou, tentou alguns passes, tentou algumas divididas, mas também não fez nada demais. E dessa vez, ao invés de usar o Cristaldo pelo meio, ou o Monsalve, como foi no início do jogo passado, ele tentou uma dupla de ataque com o Diego Costa, que também não deu certo. Tá. Quando ele tentou Monsalve e Cristaldo, deu errado. Quando ele tentou só o Cristaldo, deu errado. Quando ele tentou só o Monsalve, deu errado. Quando ele tentou Bright White de Costa, deu errado também. O time, no geral, é mal treinado. Pode trocar jogador, trocar posição, trocar esquema, mas, no geral, a ideia de jogo não é fixa. O Grêmio é um time passivo. Acho que essa é a melhor descrição que eu venho falando aqui já há um tempão. O Grêmio vai se adaptando a cada jogo.
Se você só se adapta, quem se impõe é o adversário. Não é que eu vou trazer as estatísticas, com certeza o Corinthians teve mais chutes, talvez tenha tido mais posse de bola, mesmo com o Grêmio tomando 3-0 em casa. Então, assim, o Grêmio é um time muito passivo e isso passa muito pela postura do técnico de não conseguir impor um estilo de jogo. Eu achei que a ideia de jogo contra o Vitória foi boa. Não conseguiu desenrolar por muito tempo, mas a ideia de o Rodrigo Caio fazer uma boa saída junto com o Gemerson e o time subindo a partir dali, eu acho que ali você pelo menos tem uma ideia de jogo. O Grêmio começou a apresentar uma ideia de jogo na 37ª rodada do Brasileirão. Na 38ª já abandonou aquela ideia de jogo e nas 36 rodadas anteriores também não tinha usado nenhuma. Então, vai adaptando a cada jogo e quem só se adapta, que nem eu falei, é passivo, não se impõe. E aí qualquer time se impõe contra você. E aí, em gauchão isso pode dar certo, porque você vai ter mais qualidade. Quando você enfrenta um adversário do seu nível ou até superior, como é o caso do Corinthians, que hoje é muito mais time que o Grêmio, e até meses atrás estava no mesmo estágio, talvez até pior que o Grêmio. A questão é que o Corinthians fez mudanças e melhorou. O Grêmio manteve a mesma coisa e foi cada vez mais piorando. Enfim. E aí a gente consegue ver o quão bom é o futebol do Corinthians. De um mês pra cá, o Corinthians é o melhor time do Brasil. O Botafogo foi campeão pela temporada inteira. Mas de um mês pra cá, o Corinthians foi o melhor time do Brasil. Entrou o Cristaldo, entrou bem no jogo, né? Mas aí, nos 10 primeiros minutos depois que ele entrou, ele foi bem, depois apagado. O Monsalve mal de novo, que eu falei, um time bagunçado, ele é um cara que é fominha, prende a bola e não cria nada. Um time organizado, ele é diferenciado. O PP, a mesma coisa de sempre, cara, é jogador de Mirassol, é jogador de esporte, é jogador de Cuiabá, não é jogador pro game. Esse negócio de toda hora conduzir, se jogar e pegar a bola com a mão, porra, cara. É muito chato, cara. O jogo não flui. É jogada de time pequeno isso daí, cara. Jogador sem recurso. Enfim, o Grêmio 18 chutes, sendo 5 a gol. O Corinthians 19, sendo 6 a gol. Então o Corinthians teve mais chutes. O Corinthians teve mais chutes a gol. Posse de bola também teve bem mais que o Grêmio. Teve praticamente o dobro de passes e teve mais escanteios. Então o Grêmio não teve nenhuma estatística a mais do que o Corinthians. E a estatística não é que nem o Renato falou em determinado momento, que é melhor abandonar o estilo de jogo ofensivo, abandonar o estilo de jogo bonito e conseguir os resultados. Não é que você apresentar um bom futebol esteja completamente distante de ter um bom resultado. Quanto melhor o seu futebol, maior a chance de você ter um bom resultado. Só ver o Corinthians, que nem eu falei, o Corinthians tem o melhor futebol do Brasil e é por isso que me embalou 9 rodadas de vitórias seguidas, porque impôs o seu estilo de jogo, cara. Não vai só se adaptando, aí troca posição, troca jogador. Não, cara. No máximo troca um ou dois jogadores. Trocas pontuais. Não vai trocando estilo de jogo, aí troca característica completamente de jogador, aí coloca mais um central. Não, entendeu? É coisa de time sem personalidade, que não sabe o que tá fazendo, entendeu? Enfim. Então, bem mais posse de bola, o dobro de passes, faltas 11 do Grêmio tendo 2 amarelos, 14 do Corinthians tendo 3 amarelos, o vermelho para cada na confusão, né? Escanteio 6 do Grêmio, 7 do Corinthians. O momento de mais pressão do Grêmio foi no início do segundo tempo, quando voltou bem, exigiu até que bastante do Hugo Souza com 2, 3 defesas difíceis, mas até nesses momentos de pressão, o Kaique foi exigido em contra-ataques e fez grandes defesas. Então, assim, no geral, o Corinthians foi superior. Foi um jogo que o primeiro tempo equilibrado com o Corinthians mais chances. Até uns 10, 15 do segundo tempo equilibrado com o Grêmio com volume de jogo maior. A partir daí o Grêmio se perdeu e o Corinthians matou o jogo por ser um time mais organizado e que tem mais qualidade, tá bom? Enfim. Com esse resultado do Corinthians na sétima colocação com 56 pontos, o Grêmio na 14ª com 45. Se tivesse mais 2 rodadas, talvez o Grêmio continuasse brigando contra o rebaixamento e pudesse até ser rebaixado. Porque ficou a 3 pontos da zona de rebaixamento, cara. Entendeu? Então, assim, nem comecem, né? Porque o Renato usou essa desculpa o tempo inteiro. E o Grêmio só pegou Sul-Americana. Porque o Flamengo venceu a Copa do Brasil e o Botafogo a Libertadores. Por isso que pegou na última vaga empatado em pontos com o Juventude, que pipocou, porque perdeu em casa. Se tivesse empatado, o Grêmio ia ficar sem nenhuma competição internacional. E aí ia ser excelente pro Renato, né? Porque ia ter diferença de 1 semana, 2 semanas para cada jogo. Não ia poder reclamar que o time tá cansado, que não consegue treinar, porque todo mundo passa por isso, mas só o Grêmio, que pode ter essas dificuldades, né? Que sempre atrapalha só isso, né? Incrível.
E aí, não adianta usar aquela desculpa das enchentes, cara. Atrapalhou? Atrapalhou. Mas o Juventude pipocou nesse último jogo, mas vinha de um retrospecto recente até melhor que o Grêmio. E se a gente comparar o time do Grêmio e o time do Juventude, o time do Grêmio é muito melhor, investiu muito mais, tem muito melhores jogadores. Se a gente pegar os 11 iniciais do Juventude, se dois ou três seriam titulares no Grêmio, é muito, tá bom? E mesmo assim ficou empatado em pontos. Isso porque o Juventude pipocou na última rodada. Se tivesse empatado, tinha ficado na frente do Grêmio e o Grêmio sem competição internacional. E o Inter em quinto colocado. Fez uma reta final ruim, tá? Que perdeu pro Flamengo, que foi atropelado no primeiro tempo, foi atropelado pelo Fortaleza e que perdeu pro campeão Botafogo. Tá? Nos jogos grandes o Inter perdeu. Isso aqui é verdade, né? Enfim. E teve os mesmos problemas e fez 20 pontos a mais que o Grêmio. Então, assim, não dá pra jogar as desculpas nas enchentes, porque o Inter teve os mesmos problemas e ficou muito melhor colocado que o Grêmio, fez uma campanha muito melhor, ficou 20 pontos na frente do Grêmio, e se tivesse crescido nos momentos decisivos, podia estar brigando por título. Porque, ó, se vence o Fortaleza e vence o Flamengo, a gente estaria falando de 71 pontos. E se vence o confronto direto contra o Botafogo, o Inter estaria com 74 e o Botafogo com 76, né? Não ganharia da mesma forma, mas ficaria em segundo colocado. Enfim, a grande questão é que nos momentos grandes pipocou. Mas enfim, a gente tá falando aqui do Grêmio, tá? Uma temporada bem abaixo, tem que mudar muita coisa, tá bom? Talvez eu possa fazer um vídeo futuramente destacando jogador por jogador, mas por exemplo, o Gemerson não é jogador pro Grêmio, o Jeromel agora aposentou, o João Pedro acho que até dá pra continuar para essa reta final, mas tinha embalado antes uns 10 jogos horríveis que parecia que o cara tava com preguiça de jogar. O Reinaldo não sabe defender, o Dodi não é jogador para ser titular do Grêmio. O Diego Costa tá na hora de aposentar e não de ser titular do Grêmio. O Soteldo eu não pagaria tanto, é muito caro pelo Soteldo, tá bom? O Pavon, se aparecer uma proposta boa, eu venderia. Tem que reformular muita coisa. Se quiser, o Kaique pode ser titular, que é um excelente goleiro. Se impõe mais pelo tamanho, pela reposição, pela força também, até mais do que o Marquezinho. Enfim. É um Grêmio que tem que mudar muita coisa pra temporada que vem, cara. Temporada é muito ruim. O futebol em si é muito ruim. Não é que o Grêmio apresentou um bom futebol e acabou que, em jogos pontuais tropeçou e por isso não ficou bem colocado. Não, o Grêmio fez um jogo ruim atrás do outro. Nas 38 rodadas do Brasileiro, se o Grêmio fez 3 ou 4 jogos bons, foi muito, tá? A temporada foi horrível. Time muito mal treinado e isso acho que ficou muito nítido. Então, assim, para a temporada que vem, tem que trocar o Renato, já passou da hora. E tem que trocar grande parte dos jogadores. Tem que rejuvenescer o time. Sendo sincero, eu queria que o Grêmio virasse SAF. Porque aí você vai ter muito mais potencial de investimento e você não vai ficar na mão de dirigente, cara. Porque se tem SAF, o cara vai visar lucro. Pode ser que aconteça o que vai acontecer com o Botafogo. Esses grandes jogadores, como Almada, Luiz Henrique, dificilmente vão permanecer. Mas quando tiver no seu clube, vão dar o máximo deles e vão colocar o time na parte de cima dos campeonatos brigando por título. Vão ficar 1, 2 anos no máximo e depois vão ser revendidos para ter lucro? Sim, mas aí vem os títulos e vem a saúde financeira do clube. Dessa forma, você vai ter jogador ruim, não ganha título e se bobear ainda tem problema financeiro. Então, assim, já passou da hora dos clubes virarem SAF, tá bom? Não tem muito o que falar. Enfim, é o que eu penso, pelo menos. Craque da partida vai pro Memphis Depay, tá bom? Memphis. O Yuri fez o gol, mas não foi o protagonista do time do povo dessa vez, tá bom? Terminou como artilheiro do Brasileiro empatado com o Alejandro, inclusive, né? Mas pra mim o craque do jogo foi o Memphis Depay, ou no geral, o Corinthians foi muito superior. Qualquer outro jogador poderia ter se destacado. Enfim, acabou que a despedida do Jeromel, muito distante do que a gente imaginava, mas isso daí é só um reflexo da temporada horrível e do time mal treinado do Grêmio de 2024. Tanto é que a grande maioria da torcida está aliviada que a temporada acabou logo, porque o time não melhorava nunca. Cada jogo que passava piorava. E isso é um retrospecto do quão mal treinado, da bagunça que o Grêmio virou. Cara, você perdeu um grande jogador, foi o Suárez. E o time saiu de um time que brigava por título pra brigar por rebaixamento. Então isso só mostra o quão bagunçado é o time. Tá bom. Enfim.
Foi esse o vídeo. Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os próximos vídeos também, tá bom? Foi esse o vídeo. Valeu e falou.